Bom dia, boa tarde, pessoal. Vamos começar lá com a nossa segunda aula da Meta 21, capítulo 29, Ásia, potencial em crescimento. Então, a Ásia ela é marcada por uma superpopulação, né, onde 60% da população mundial reside na Ásia, formando então a maior contingente populacional em um apenas continente, sendo que a China possui em torno aí de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes e a Índia com 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. A Ásia possui alto potencial de crescimento, abundância em recursos minerais, uma grande disponibilidade de mão de obra que por muitas vezes é mão de obra barata, grande potencial energético e uma localização estratégica com seus portos e saídas para o oceano e também as rotas para chegar na África e na Europa. Os blocos econômicos asiáticos, os dois principais são a ASEAN, composta pela Tailândia, Vietnã, Camboja, Singapura, Laos, Indonésia, Mianmar, Malásia, Brunei e Filipinas, sendo fundada em 1967, iniciada pela Tailândia, né, que vai dar o início à formação desse bloco, que vai ter como objetivos a manutenção e a estabilidade política, como a manutenção do desenvolvimento regional econômico de cada território. A APEC compreende países aí que ficam na região da América e também países da Ásia, principalmente da porção leste da Ásia. Formado em 1989, oficializado em 1993, tem como objetivos a defesa do livre comércio na região, a economia e a política harmoniosa dentro desses territórios, ou seja, o desenvolvimento econômico e políticas harmoniosas para a dinâmica da evolução econômica. O Japão. O Japão, ele sai, né, um país devastado após a Segunda Guerra Mundial, até porque o Japão vai ser atingido pela bomba nuclear, ogiva nuclear dos Estados Unidos no seu território. Né? Então, ele encontra-se em prejuízos econômicos e também prejuízos físicos ao seu território. E a reconstrução do Japão vai ter como um dos principais auxiliadores dessa reconstrução os Estados Unidos, o qual vai auxiliar o Japão principalmente no fornecimento de recursos para expandir e consolidar a influência política e econômica na região, principalmente durante a Guerra Fria, quando o Japão sai como uma potência econômica em contrapartida ao crescimento da China, que era socialista. Então, ele tem um crescimento pós Segunda Guerra Mundial, né? Ele apresenta um crescimento nas primeiras décadas, até meados de 1900, quando começa a ter um leve declínio na evolução no crescimento do PIB do Japão. Em 2005, o Japão ocupava o segundo lugar no ranking mundial de PIB. Em 2018, ele passou a terceiro lugar, perdendo o local de seu segundo lugar para a China. O Japão vai se tornar uma potência econômica a partir do crescimento da sua economia e, além do investimento dos Estados Unidos, ele ainda vai contar com investimentos próprios na educação, em pesquisas e na ampliação tecnológica do parque industrial e na potencialidade do país. Além de que o Japão vai se destacar com uma produção de alta mecanização, né, tecnologia de ponta, que vai ser uma herança aí promovida até do período onde foi instaurado o toyotismo. O Japão conta como matriz energética principalmente as bases de usinas nucleares, as quais já houve problemas, como na região, quando vai ter o vazamento radioativo, né, na usina de Fukushima em 2011, no Japão, que vai levar a uma grande perda, contaminação da região, contaminação das águas e dos seus entornos. E as principais multinacionais japonesas aí, né, tem a Toyota, a Honda, a Mitsubishi, a Canon e outras marcas de suma importância para o território.
O que são os tigres? Os tigres asiáticos, né? Os tigres originais e os novos tigres asiáticos. Então, eles apresentam uma velocidade de crescimento acompanhada de uma agressividade na evolução dos seus processos produtivos. Então, a dominação não traz uma referência a um bloco ideológico ou econômico, e sim uma denominação referente à potencialidade e ao intenso e agressivo crescimento econômico desses países. Então, como a formação dos tigres originais, tem a Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e a cidade de Hong Kong, na China. Os novos tigres asiáticos vão se apresentar como a Tailândia, Malásia, Indonésia, e os novíssimos tigres asiáticos que têm se destacado nos últimos 10 anos, né, vem apresentando aí o Vietnã, uma outra parte da China capitalista, e a Filipinas. Então, os tigres originais, eles contavam com o apoio do governo, no qual promoveu investimentos em infraestrutura necessária para que houvesse o alavancamento industrial. Qual infraestrutura necessária? Principalmente a construção de ferrovias, a abrangência da energia, o transporte, comunicação, financiamento da instalação das indústrias no seu território, investimentos em educação também, mas é uma educação voltada para atender o mercado, ou seja, o que está sendo necessário na indústria. Então, o modelo empregado nesses países, tanto nos originais como os novos e os novíssimos tigres asiáticos, é a instalação de multinacionais e transacionais, ou seja, capital estrangeiro, onde vai se caracterizar por longas jornadas de trabalho. Junto com essas longas jornadas de trabalho, a disponibilidade de mão de obra abrangente no território, né, ou pouca e nenhuma garantia dos direitos trabalhistas para esses trabalhadores. Então, o sucesso econômico vem de uma rápida industrialização, expansão para outros países da região da Ásia, o que vão contar com condições vantajosas para a instalação dessas transacionais, as quais buscam, para maximizar o seu lucro, a mão de obra barata, leis trabalhistas ou a inexistência de leis trabalhistas, como na China, leis ambientais mais brandas e o baixo valor de impostos agregados, além de, como é a questão da China, do Japão e outros países ali da região, também o rápido escoamento da produção para os oceanos. Dessa forma, a China vai apresentar uma grande massa trabalhadora no seu território. Muitas vezes esse trabalho ele não vai ser acompanhado de leis trabalhistas que garantam a salubridade do trabalho para essa população, muito menos ambientes adequados para promover esse trabalho. Ali é uma contradição, uma ironia, né? Que a China se apresenta como ter boas condições de trabalho, uma ótima logística e organização, o que de fato, quando a gente analisa as indústrias na China, não é o que representa. Muitas vezes na China vai ser permitido, além das longas jornadas de trabalho, o trabalho infantil, que vai ser explorado por várias marcas aí de caráter a nível mundial, né? Muitas marcas que já sofreram opressão e boicote, principalmente por instituições de ativistas ambientais e de direitos do trabalho, como já aconteceu com a Hering, com a Nike e outras marcas aí. Né? Outro exemplo de trabalho infantil na área têxtil da China, né? Criança trabalhando, lembrando que as jornadas de trabalho aí na China variam entre 12 e 16 a 18 horas diárias, além da grande exploração e insalubridade dos recursos minerais, como o carvão mineral, que vai abastecer as termoelétricas para a movimentação da geração de energia, que vai acarretar em maiores problemas ambientais na atmosfera, assim como problemas diretamente à qualidade de vida dessa população que trabalha nesses setores. Para finalizar a aula de hoje, vocês devem realizar as atividades da apostila da página 38 e 39, exercícios 16, 17, 18 e 20. Pessoal, muito obrigado, bom estudo para vocês. Procurem mais informações, lembrando que a gente está em ano aí, se preparando para vestibular. Até semana que vem, bons estudos e um bom final de semana para vocês.